Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Primeira de Pedro, capítulo 2. Primeira de Pedro 2, do 18 ao 25. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25. A palavra do Senhor nos ensina: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que gloriar-se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que o Senhor aplique a sua santa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos pensar sobre algumas marcas do verdadeiro servo de Deus. É um tema simples, mas é sobre isso que queremos pensar. E queremos fazê-lo pensando na parábola do trigo e do joio, onde o próprio Jesus vai dizer que dentro da igreja existem servos de Deus, mas existem dentro da igreja o joio. E eu estava lendo, sei lá onde, que se todas as cédulas falsas de dólar fossem retiradas do mercado mundial, o sistema financeiro mundial entraria em colapso em uma semana. Sei lá se isso é verdade. Imagino eu que o dólar, sou leigo, mas imagino eu que o dólar deve ser uma das moedas mais seguras do mundo, pelo menos deveria ser. E se suspeitam que há dólar falso nessa quantidade infinita, nós podemos imaginar que na igreja de Jesus, a quem já foi prometido a plantação do joio, deve existir um número imenso de falsos servos e falsos crentes. E eu fiquei pensando, irmãos, talvez seja por isso que muito crente que tem uma cédula de $1 na carteira não fica rico. Talvez seja justamente por isso, porque a cédula é falsa. Por isso você não ficou rico ainda. É bom ter umas 10 cédulas, né? Vai que. A situação da igreja, ela é difícil. A promessa do Senhor é que seria difícil, que os últimos dias seriam piores. E aqui o apóstolo Pedro está falando para servos, especificamente para servos. Pedro, o Pedrão chamado por Jesus, ele escreve a sua epístola para os forasteiros da dispersão, e ele cita 5 províncias romanas. Capítulo 1, nós vamos encontrar as 5 províncias. E no discorrer da epístola, Pedro fala especificamente para grupos. Ele fala para maridos, como os maridos devem se comportar, para filhos, para esposas, para jovens, para presbíteros,
não anciãos, mas presbíteros ordenados, que a palavra grega é a mesma para ancião e para servo ordenado. E Pedro, ele abre um espaço para falar a um time que não tinha muito valor, irmãos. E ele vai escrever no versículo 1, ele vai escrever para os servos. E a palavra servos aqui, o grego servos aqui é oiketai. Não é muito conhecida, é uma palavra não muito conhecida, porque nós estamos mais acostumados com o doulos. O doulos era o servo do campo, e o oiketai era o servo da casa. Era aquele servo que trabalhava dentro da casa, os domésticos. E Pedro está escrevendo aqui para os escravos que faziam parte da igreja. Para os servos que faziam parte da igreja. Em uma época em que se questionava até se escravo tinha alma. O apóstolo Pedro abre um espaço na sua carta para falar àqueles que não valiam nada. Aqueles desprezados, aquele que tudo pertencia ao seu Senhor. Os seus filhos pertenciam ao seu Senhor. E nessa noite, irmãos, eu não quero falar para os doutores, não quero falar para os mestres, eu não quero falar para os reverendos, eu quero falar para os servos, para aqueles que têm o sentimento de servidão. E Pedro vai comparar estes servos, dando um exemplo que, acredito eu, elevou a moral dos escravos da sua época, porque só aqui e só aos servos, Pedro vai dizer: servos, Jesus foi como vocês. Jesus se tornou igual a vocês. E nos versículos, principalmente do 22 ao 24, que não será a ênfase dessa mensagem, os versículos 22, 23 e 24, são versículos cristológicos. Nós queremos pensar em textos eclesiológicos, nós queremos pensar na igreja, mas esses termos aqui são termos que vão falar da grandeza de Jesus. Pedro vai repetir a mesma ideia aqui que Paulo usa ao falar a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, que Jesus se tornou servo. Pedro vai lembrar o Jesus que escolheu lavar os pés dos discípulos. E os servos verdadeiros, os servos que no sistema político de Roma, no sistema político das 5 províncias romanas, você não tinha valor para ninguém, você não tinha valor social, você valia o que você servia. Jesus é comparado a estes servos e Pedro os valoriza. E Pedro vai nos dar aqui algumas características, que são 3, algumas características dos verdadeiros servos de Deus. E a primeira delas, meu irmão, Pedro vai dar show nos versículos iniciais. Ele começa aqui do versículo 18 até o versículo 20, ele vai dar um show na primeira marca de um verdadeiro servo de Deus. Aquele que é genuíno, é uma autêntica nota de dólar. É aquele que foi plantado pelo Senhor da igreja e não tem outra função senão servir. O que você é? Servo. O que mais você faz? Nada. Eu apenas sirvo. A razão da minha vida é servir. Primeira resposta é que o verdadeiro servo de Deus, ele entrega todo o seu ser. É uma entrega total. E o que é entregar todo o ser? É servir como escolha. É servir de todo o coração e empenhando todos os esforços para servir mais ainda. E depois que terminar o serviço, ainda perguntar o que tem mais para fazer. O servo é aquele que pergunta o que o slogan de um banco diz: o que eu posso fazer por você hoje? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Nada do servo era dele mesmo, já falamos. Tudo era do seu senhor. Mas uma coisa, ninguém podia obrigar o servo. Era a opção de servir. Ninguém podia obrigá-lo disso. Ele servia porque era obrigado.
e não por escolha. Ele servia porque não tinha outra opção. E aqui Pedro vai aplicar um princípio que até mesmo entre o atual sistema político, ele pode ser chamado de opressor. Porque Pedro vai dizer que os servos dos seus donos deveriam servir aos seus donos como se estivessem servindo ao Senhor. Assim é a vida. É você chegar no seu trabalho amanhã e não servir ao seu patrão, mas servir a Deus. É você chegar na escola amanhã e fazer o seu melhor. É servir a Deus como opção de vida. O cristão é aquele que entrega tudo a Deus. Note no versículo 18 a dureza da palavra. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Sede submissos com todo temor. Nada de revolta. Não somente se este seu Senhor for bom e cordato, mas se ele for perverso. Porque isto, escravo, é grato. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Que glória há, se pecando e sendo esbofeteado porque pecou, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, o suportais com paciência. Isto é grato a Deus. E aí o escravo poderia dizer: mas isso é muita dureza, mas isso é muita opressão. Aí Pedro responde: porque foi assim que Jesus fez. Esse foi Jesus, 22, 23 e 24. Isso foi o que ele fez. E aí, irmãos, entendemos, a NVI traduz: isso é louvável a Deus, faça seu melhor, meu irmão. Seu patrão é chato, faça seu melhor. As coisas na igreja não funcionam como você deseja, como você sonha. Faça o seu melhor, apenas o seu melhor. Você está servindo ao Senhor. Tira os olhos dos homens. Você está servindo a Deus. E Jesus fez assim. Não é fácil? Não vai ser fácil, irmãos. É claro que não vai ser fácil. Eu encontrei na última sexta-feira. Na sexta-feira eu viajei para cá na segunda-feira. E na sexta-feira eu levei alguns adolescentes para o cinema. Não fui para o cinema, fui para um café. E os adolescentes foram assistir um filme. E tem um rapaz, filho de uma pessoa que ama muito, um garoto da idade do meu filho. Eu tive a honra de batizar, ele não é mais da minha igreja. E tive a honra de batizar este garoto. E estava perguntando: como é que você está na escola? Você está estudando aonde? E aquele garoto de 15 anos, ele tem a idade do meu filho. Aquele garoto de 15 anos disse: pastor, os meus pais não podem mais pagar uma escola particular para mim. Eu estou estudando na escola tal. E citou o nome da escola que eu conheço. E aí aquele garoto disse: mas, pastor, dá aquele choque, dá aquele impacto no coração. Mas, pastor, eu estou na escola pública, mas palavras dele, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou estudar naquela escola como eu nunca estudei em toda a minha vida. Eu vou fazer para Deus. Palavras de um garoto de 15 anos. Ele está entendendo as palavras de Pedro. Faça o seu melhor, apenas o seu melhor. Em Êxodo 25, versículos 5 e 6, fala do escravo da orelha furada, e acho que você já ouviu a expressão. Mas se você quiser ser escravo, se você optar pela servidão, você vai furar a sua orelha e vai dizer: eu sou escravo porque eu quero ser. O problema disso é que quando nós entregamos todo o nosso ser da forma como o apóstolo Pedro exige, nós nos tornamos dependentes do Senhor. Percebeu? Nós nos tornamos dependentes, irmãos. Porque entregamos tudo. Nós colocamos tudo nas mãos do Senhor. E o que ficou para nós? Qual reivindicação nós temos? Nenhuma. Porque nós entregamos tudo. Nós demos tudo. E o nosso ser é formado por somente 3 mentos, que são chamados de os mentos do ser.
Primeiro método do ser são os nossos pensamentos. Segundo, os nossos sentimentos. E terceiro, os nossos comportamentos. É só isso que somos. Somos apenas pensamentos, sentimentos e comportamentos. E nisso se resume um ser. E se eu entregar os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus comportamentos a Deus, eu vou me tornar dependente de Deus e totalmente dependente de Deus. Tem uma música que diz que sei que depender é como viver perigosamente. Já ouviram esse hino? É muito belo. Mas sei que depender é como viver perigosamente. E aí nós começamos a viver de maneira perigosa. E aí você pode perguntar, é fácil controlar os pensamentos? É fácil controlar os pensamentos, irmãos? Difícil demais. Como eu controlo os meus pensamentos? Como eu controlo o que penso? É por isso que o apóstolo Paulo vai ensinar em 1 Coríntios 10:5. Eu tinha uma neurose. E sempre que estava fazendo uma curva, às vezes um pouco rápido, vinha aquele treco na minha cabeça. E se arrancar um pneu? E aí 1 Coríntios 10:5 caiu como uma luva para esses meus anseios de pensamentos, tornando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E aí quando eu vou fazer a curva que eu penso, será que o pneu vai cair? Eu repito para mim mesmo, os meus pensamentos são cativos à obediência de Cristo. E aí quando nós pensamos, será que a coisa não vai dar certo? Os pensamentos precisam se tornar cativos à obediência de Cristo. Será que eu vou passar no Enem? Será que eu vou conseguir me aposentar? Não tenha medo. Dizer é fácil. Agora explica aí, pastor. E como eu faço para não ter medo? Eu acho que o terceiro ponto dessa mensagem, quando chegarmos lá, uma vez que estamos trazendo uma pregação expositiva, quando chegarmos lá, eu acho que o texto vai responder para você. Como eu faço para não ter medo? Como eu faço para equilibrar os meus pensamentos, para controlar os meus pensamentos e dizer para aquilo que penso, eu não sou um pensador livre, eu sou um pensador servo. Os meus pensamentos precisam ser subordinados a Jesus. E para controlar os sentimentos, isso é fácil? É fácil controlar o que sente? Nesse turbilhão da vida, como foi tão belo, e como eu senti prazer, e como foi satisfatória a liturgia dessa igreja. Eu acho que isso é liturgia, e somente isso é liturgia, o resto é invenção. Só isso é liturgia, só isso é culto. O resto é uma adaptaçãozinha humana às coisas, mas vocês fazem um culto verdadeiro e genuíno a Deus. E como é bom falar de tempestades e de calmaria. Mas como eu controlo os meus sentimentos? É fácil controlar os sentimentos? É fácil controlar o que se sente? É fácil dizer para um escravo desse aqui, o teu dono é insuportável, mas controle os sentimentos. Porque você entregou todo o seu ser ao Senhor. Você entregou tudo que você tem a Deus. No segundo livro dos Reis, no capítulo 4, tem uma passagem que todos vocês conhecem. Eliseu, no início do seu ministério, ele cuida de uma sunamita que não podia ter filhos. E esta mulher engravida e tem um filho. O tempo passa e o menino está no campo com o pai e diz, ai minha cabeça. E vai para casa, o menino morre nos braços da mãe. O que a mãe faz? Coloca a criança, o jovem, o adolescente, não sabemos, coloca o rapazinho na cama do profeta e vai procurar o profeta, e vai procurar o homem de Deus. E tinha um seminarista lá. Tem algum seminarista aqui? Não, né? Mas seminarista naquela vontade de ser pastor. E Geazi, ele procura a sunamita quando vê que a mulher vem a caminho. E ele procura a sunamita e pergunta, vai tudo bem? Qual a resposta da mulher? Está tudo bem. Isso é controlar os sentimentos. O meu negócio é com Deus. Para de escrever no Facebook, eu estou jururu. Para com isso. Para
Para com isso. Para de estampar na camisa, estou para baixo. Para de publicar os teus sentimentos. Os seus sentimentos precisam ser subordinados ao Deus Todo-Poderoso. Isso é fácil? Não, não é fácil. Abraão, dá-me o teu filho. Aí Deus explica. Porque era o único. Dá-me o teu filho, o que amas. E no dia seguinte, Abraão pega o cutelo e vai oferecer o seu Isaque no Monte Moriá. Isso é fácil, irmãos. O nome disso é fé. Mas é isso que Pedro está dizendo aqui para os servos. É duro isso aqui. É dura essa palavra. Esses versículos não são fáceis de serem lidos, entendidos e praticados. É duro. É duro isso aqui. Em uma parede dos campos de concentração nazista, em uma parede de Auschwitz, tem guardado uma inscrição. Tem guardada uma inscrição. Amanhã eu fico triste. Hoje não. Hoje eu fico alegre. No setor das crianças. Amanhã eu fico triste. Hoje não. Hoje eu fico alegre. O que aquele povo viveu, irmãos? O que aquele povo passou, irmãos? Há um psicólogo chamado Viktor Frankl, e aqueles que fazem psicologia, não sei se nas escolas se ensina a logoterapia, mas é uma área excelente do conhecimento. É até a terapia do logos, é a terapia da fé. E Viktor Frankl, o autor dessa teoria, ele foi um judeu que foi para os campos de concentração, e ele relata nos seus escritos posteriores, um psicólogo no campo de concentração, ele disse que aqueles judeus que tinham fé venciam com mais facilidade as agruras do inferno nazista. Não é fácil controlar os sentimentos, mas nós precisamos levantar a cabeça e dizer: eu sou um servo do Senhor, eu sou um servo fiel de Jesus. E controlar os comportamentos é fácil? É mais difícil dos três. Se pensar é difícil, se sentir é difícil, comportar-se é que é pior ainda, é que é mais terrível ainda. 1 de Pedro, nessa epístola, no capítulo 1, versículo de 13 a 21, você vai perceber um dos contextos dessa fala. Pedro fala de santidade, o mesmo princípio que usamos hoje de manhã na mensagem de hoje. Eu gosto de pregar tudo em série, numa certa sequência, é assim que fazemos na nossa igreja. Processo de santificação está aqui no capítulo 1. Não é fácil você lutar contra o desejo de comer o pão que Jacó lhe oferece. Não é fácil deixar de provar das lentilhas que enganador oferece. Dentre a comitiva enviada para prender Jesus, havia um rapaz chamado Malco. E Malco, com a cara de bobo, era um servo, era um oiquetai. E Malco, sem experiência com briga, olhando, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha Netflix, foi ver o espetáculo. E aí, Mateus, Marcos e Lucas dizem que alguém, e nenhum dos três dizem quem fez. O corporativismo estava forte lá. Ninguém diz quem fez. Diz que alguém pegou uma espada e girou a espada, certamente para dar na goela, e a espada pega na orelha de Malco. Malco era rápido, puxa o pescoço rápido e decepa-lhe a orelha. E ninguém diz quem foi o rapaz que fez isso. Até que a gente chega no Evangelho de João. Irmãos, João
jamais deixaria passar escondido o nome do personagem que fez isso. E João diz nome e sobrenome. João diz: e vendo isto, Simão Pedro sacou de uma espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. João era o entregão. Isso é comportamento. Nós temos aqui um personagem que entendia muito bem o que estava falando. Nós somos impulsivos. E aí vem Jesus e daí Pedro paga o maior mico. Mateus, Marcos e Lucas até tentaram proteger. Porque o grande apóstolo Pedro pagou o maior mico. E aí chega Pedro e diz: cuida do teu comportamento, queridão. E Satanás se tornou um especialista em manipular os nossos três mentos. Sentimentos. Você vai ver isso em Gênesis 4. Caim e Abel. Antes de Caim matar Abel, você vai perceber Satanás manipulando os três mentos de Caim. Gênesis 4 diz, versículo 5: irou-se sobremaneira e descaiu-lhe o semblante. O que Caim fez, ficou transtornado. A NVT traduz por transtornado. Sentimentos. Caim ficou abalado emocionalmente. Versículo 8, pensamentos. Vamos ao campo. Antes de matar Abel, Caim pensou, planejou, arquitetou. E por fim, comportamentos. Deus vai dizer para ele no versículo 7, se procederes bem ou mal. Então o maligno tem esse poder de manipular os nossos mentos. Mas o servo de Deus precisa confiar e depender, e depender do Senhor. E a música termina dizendo: sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar que tudo vai ficar bem. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Descansa o coração, meu irmão. Você é servo de Deus. Olhe para o Senhor. Tira os olhos disso aqui. Olha para Jesus. Você está servindo a Jesus. Tira os olhos do pregador. Uma coisa linda que eu acho dessa igreja é aquele símbolo que está ali, ó. Olha para ali, olha para a cruz, tira os olhos do restante, olha para a cruz, olha para Jesus, coloca a faca entre os dentes, olha para o Senhor. Se teu chefe é bom ou mau, olha para Jesus, serve a Ele. Essa é a primeira característica do verdadeiro servo de Deus. A segunda característica do verdadeiro servo de Deus está no versículo 21, e se chama imitação de Cristo. O verdadeiro servo é aquele que entrega tudo, é sem reservas, mas o verdadeiro servo é aquele que imita. Versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. A NVT traduz: ele é seu exemplo, sigam seus passos. Dos versículos 22 ao 24, que já falamos um pouquinho, Pedro diz que os escravos podiam imitar Cristo porque Cristo foi igual a eles. Vocês conseguem imitar Jesus, porque Jesus foi igual a vocês. Jesus foi igual a nós, irmãos. Nós podemos imitar Jesus. Nós não imitaremos Jesus se quisermos ser senhores, ser reis, ser príncipes. Mas nós imitaremos Jesus se quisermos ser servos. É fácil imitar Jesus. Depende apenas de o que você quer ser. É impossível ser como Jesus. É impossível ser como Jesus se você quiser ser Deus. É impossível imitar Jesus. É impossível imitar Jesus se você quiser ser Senhor. É impossível. Agora, se você quiser lavar os pés, é o que Pedro está dizendo. Você pode imitar Jesus. E talvez apenas os servos pudessem imitar genuinamente Jesus. Talvez os senhores das 5 províncias da dispersão não pudessem imitar Jesus. Não tivessem condições sociais de imitar Jesus. Mas os escravos tinham.
de se comportar exatamente como Jesus. Em 1896, faz muito tempo, viu? Um escritor chamado Charles Sheldon. A maioria já leu esse livro e já foi pregado 100 vezes aqui nesse púlpito. Mas Charles Sheldon escreveu um livro, Em Seus Passos, O que Faria Jesus? E nesse romance, é um romance muito real. Nesse romance, ele diz que um pastor, pregando 1 de Pedro 2:21, ele lança o desafio à igreja. Em uma semana, nós vamos fazer a pergunta: em meu lugar, o que Jesus faria? E nessa igreja tinha um bancário, e nessa igreja, um banqueiro. Tinha um banqueiro, e nessa igreja tinha uma mocinha que era muito bela, queria casar, mas tinha vontade de ser missionária. E aí eu não vou dar o spoiler do livro, porque já estraguei um filme hoje com a ajuda de Marcão. Qualquer coisa que fizer, o que Jesus faria em meu lugar? É isto que o apóstolo dos gentios, não, o apóstolo dos gentios é Paulo, é isso que o apóstolo dos judeus, da igreja entre os judeus, estava fazendo. Não, Pedro é o apóstolo dos gentios também, Pedro e Paulo. Tiago é o apóstolo dos, corrigindo, Tiago é o apóstolo dos cristãos, o irmão de Jesus é o apóstolo dos cristãos judeus. O apóstolo Pedro, o apóstolo dos gentios, está dizendo: qualquer decisão, qualquer ato, qualquer pensamento que eu vou fazer, eu preciso me perguntar antes, o que faria Jesus se estivesse em meu lugar? Mas será que Pedro mesmo tinha autoridade para falar de imitar a Cristo? Será que Pedro podia mesmo? O Pedro dos evangelhos tinha mesmo autoridade para escrever esta carta aqui, meu irmão? Porque Pedro é um dos personagens mais enigmáticos do colégio apostólico. Pedro pede, ele que se atravessou, ele que era atravessado. Pedro pede para andar sobre o mar, é ele que pede. E Jesus dá um discurso. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus dá um discurso imenso. Jesus olha para Pedro e diz: vem. Na nossa tradução tem uma exclamação. O grego não tem ponto. Vem! E Pedro desce do barco, irmão. Sabe quantas vezes Romulo Lima aqui dizia do barco? Sabe quantas vezes dizia desse barco? Eu dizia de imediato: o senhor estava brincando, Senhor. Era brincadeira. Acreditou, 1 de abril. Mas Pedro desce. E Pedro começa a caminhar. Até que Pedro faz o que eu jamais faria, irmão. Depois que eu descesse desse barco, eu ia lá olhar para vento. Irmão, não descia do barco, mas depois que eu descesse, eu não afundava nunca. Eu ia ser o maior surfista que já nasceu na Palestina naqueles tempos. Mas Pedro, no meio do caminho, Pedro diz: o que eu estou fazendo aqui? Que bobão! E começa a afundar: Senhor, socorre-me. Esse era Pedro. Pedro diz que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Só depois disso é que Jesus diz: eu vou morrer. Só depois disso. E aí, por 5 vezes Jesus repete: eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou morrer. Mas só depois que a igreja sabia quem ele era. Quando Jesus percebe que a igreja o reconheceu e ele fala aquela questão das pedras, aí Jesus diz que vai morrer. E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Jesus diz: eu agora vou morrer porque vocês já sabem quem eu sou, cumpri minha missão, agora vou pagar o preço do pecado de vocês, Pedro chama-o à parte. Cara, Senhor, de modo algum isso te acontecerá. Senhor, salva-te a ti. Tens pena de ti. Pedro era esquisito. Pedro se achava o arrancador de orelhas, o brabão, até que o galo canta. E ele percebe que era um covarde, um simples covarde. Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes, eu preguei essa mensagem aqui na igreja, numa crise de labirintite terrível. Mas Jesus, por 3 vezes, pergunta a Pedro: tu me amas? Eu sou fã desse cara. Tu me amas? 3 vezes. E aí Pedro se entristece: para que isso tudo, Senhor? Que autoridade esse negador de Cristo tinha
para nos mandar ser um imitador de Jesus. É que Pedro, o Pedro dos evangelhos, ele assume um novo comportamento no Pedro de Atos. É que após a descida do Espírito Santo, nós percebemos Pedro nos ensinando que não importa o que fomos, mas o que podemos nos tornar. É isso que importa, meu irmão. É o que nós podemos nos tornar. Ser um imitador de Cristo não é como você entrou aqui hoje. O sábio Protágoras, não Pitágoras, o sábio Protágoras, o sábio grego Protágoras, diz que não se entra 2 vezes no mesmo rio, porque da segunda vez não é o mesmo rio e nem é a mesma pessoa. É o que nós podemos mudar, não importa quem fomos, mas o que podemos nos tornar. E aí ele escreve a sua epístola para os forasteiros da dispersão em um período muito crítico. Nós estamos aqui no ano 64. Nero Cláudio César Augusto Germânico. 18 de julho de 64, Nero manda incendiar Roma. E dos 14 bairros de Roma, 10 são totalmente consumidos pela chama. A história diz que Nero sobe o Monte Palatino, de posse de uma lira, tocava muito ruim, cantava muito ruim, mas se achava um deus, e ele canta o hino de triunfo contra Troia. O Senado percebeu que o imperador era um louco e precisava pagar. Alguém tinha que se responsabilizar por isso. Nero, astuto como a serpente, o que faz? Culpa os cristãos. O interessante é que dos 4 bairros que sobraram, esses 4 bairros eram majoritariamente povoados por judeus e cristãos. Deus poupou. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito. E aí começa a grande perseguição contra os cristãos, ou irmãos. Aí a coisa foi feia. Eu só quero ler algo que Tácitus escreve. Tácitus, por volta do ano 100, Nero já havia morrido, mas ele, historiador e senador, o historiador Tácitus diz, abre aspas, Nero fez aparecer como culpados os cristãos, uma gente odiada por todos por suas abominações. Tácitus não era cristão. Eu estou lendo história, apenas história, documentos originais. E os castigou com muito refinada crueldade. Essa superstição daninha apareceu em Roma, foi condenada uma grande multidão. Além de matá-los, fê-los servir de diversão ao público. Vestiu-os de peles de animais para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados. E a outros acendeu-lhes o fogo ao cair da noite para que iluminassem a cidade. E Pedro escreve esta carta no auge da perseguição de Nero. Ele escreve para encorajar os cristãos. Vocês estão sofrendo. É difícil. Mas olhem para Jesus. Sigam os passos de Jesus. Perguntem o que Jesus estava fazendo. O que Jesus faria? O que Jesus fez? 4 anos após escrever esta carta, 4 anos após, Pedro é capturado pelo Império Romano. E Clemente de Alexandria, ele diz que a esposa de Pedro foi martirizada. Lembrem que Pedro era casado, Jesus curou a sogra de Pedro. Inventou-se depois uma teoria que Papa Pedro, sei lá. E quando a esposa de Pedro estava indo para o martírio, Pedro na prisão, Clemente diz que Pedro olha para sua esposa e diz, lembra-te do Senhor. Morrer é fácil, mas ver a sua Carol indo para o martírio deve doer demais. Eu tenho um tio
que quando as coisas doem muito, ele costuma usar o jargão: isso dói mais do que uma dor de dente. Há coisas que doem mais do que uma dor de dente. Lembra-te do Senhor. Pedro foi lançado na prisão Mamertina. Se você colocar no Wikipedia, você vai encontrar. Se você for a Roma, visite e mande uma foto para mim. A prisão Mamertina de Roma foi chamado de o lugar mais parecido com o inferno que o ser humano já foi capaz de inventar. E Pedro, já um coroa, ele foi lançado no pátio inferior. A prisão tinha apenas uma boca com menos de 1 metro de circunferência, com 2 pavimentos, onde a fedentina, onde os corpos dos mortos devoravam os corpos dos vivos. E Clemente diz que Pedro passou na Mamertina 9 meses. E Clemente diz, só por uma intervenção divina, aquele homem conseguiu sair de lá. E Clemente cita que enquanto Pedro esteve lá, Pedro converteu fulano de tal, converteu. E ele cita o nome de pessoas que foram transformadas por Jesus no momento que Pedro esteve na Mamertina. E Pedro é livre, Pedro é solto. E aí os cristãos de Roma, vamos precisar da ajuda do livro Quo Vadis. Isso é mais tradição que história. Mas era assim que a igreja acreditava. No livro Quo Vadis, esse livro, ele conta que os cristãos protegeram o seu apóstolo e resolveram tirar Pedro de Roma. E Pedro sai da cidade acompanhado por outros discípulos de Jesus, seguidores de Pedro. E chega a certa distância de Roma, já livre, já fora dos muros da cidade. Ao entardecer, Pedro deita-se embaixo de uma árvore para passar a noite, quando ele percebe, numa distante curva, um jovem de rosto familiar. E aquele jovem de aparência nazarena aproxima-se a certa distância de Pedro e passa de largo, não fala com Pedro. Pedro vê-lhe a face e Pedro conhece que é Jesus. E Jesus passa em direção a Roma. E aí, quando Jesus passa por Pedro, ele faz a pergunta do livro: Quo vadis, Domini? Onde vais, Senhor? E o livro diz que Jesus olha para Pedro e diz: eu vou para Roma, morrer novamente pelos cristãos. Pedro acorda de sua loucura. Pedro acorda de sua covardia. Volta para Roma. Entrega-se como procurado. E no ano 68 da nossa era, no alto da colina do Vaticano, diz a história, que quando um velho estava para ser crucificado, ele disse: não sou digno de morrer como meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. Não importa quem eu fui, importa quem eu me tornei. Importa quem Jesus pode me tornar. Eu quero ser um imitador de Cristo. É isso que precisamos ser, queridão. Imitadores de Cristo. Só existe uma coisa pior do que perder o seu passado. A única coisa pior do que perder o seu passado é perder o seu futuro. Só isso é pior. Se você destruir o seu passado, isso é moleza diante do que você tem o poder de fazer, que é destruir o seu futuro, que é destruir o seu amanhã. Eu quero lançar um desafio. Uma semana perguntando 1 de Pedro 1:21. Em meu lugar,
o que faria Jesus? Quarta Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Está lançado o desafio. E eu vou assumir o compromisso junto com vocês. Uma semana, antes de qualquer pensamento, de qualquer decisão, antes de qualquer ato, o que faria Jesus se estivesse em meu lugar? O que faria o meu Cristo se estivesse em meu lugar? Depois de muito tentar, meu irmão, já faz tempo que eu venho lutando por isso, mas eu consegui uma licença, estou muito empolgado. Eu consegui uma licença para pregar no presídio mais perigoso de Pernambuco, eu acho que do Norte e Nordeste. Não sei se você já ouviu falar no Cotel, no presídio Cotel, para onde vão os bandidos mais terríveis da nossa terra. E eu consegui essa licença, estarei a partir da próxima quarta-feira, das 14 às 16h30, todas as quartas-feiras, eu estarei entre aqueles a quem posso dizer com muita autoridade: não importa quem você foi, mas o que você pode se tornar. Não importa quem você foi, não importa o Pedro que você foi, importa o Pedro que você pode se tornar. Essa é a segunda característica de um verdadeiro servo. Ele é um imitador de Cristo. E para terminar, a última característica do verdadeiro servo de Deus se chama sentimento de rebanho. Versículos 22 ao 24, eu posso ler para os irmãos novamente, não queremos expor, seria outra área do nosso texto. Mas o qual não cometeu pecado, nem dolo se achou em sua boca. Ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro. Então você vai entender muito sobre quem é Jesus. E aí chegamos no versículo seguinte, que é o sentimento de rebanho, com uma terceira e última característica que Pedro coloca para os servos das 5 províncias romanas. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Há lições agradáveis e desagradáveis aqui. As agradáveis. Imagina os escravos dizendo: então quer dizer que o meu dono, meu patrão, é igual a mim. Nós somos apenas ovelhas. É isso que somos. Imagina para um escravo. Imagina o impacto positivo dessa mensagem. Está vendo o teu chefe, o teu dono? Ele é igual a você. Apenas ovelhas. É isso que você é. Mas também tem implicações desagradáveis. Isso quer dizer que viver com Deus não é mais uma experiência individualizada, mas uma experiência corporativa. Aí é chato. Quer dizer que viver com Deus não é mais uma relação eu e Ele, mas é uma relação Ele e nós. E aí o cristão não pode viver divorciado da esposa de Cristo. Ele faz parte do corpo. Ele é membro do corpo. Um cristão fora do corpo é um braço decepado. É um membro morto. Entenda a gravidade do nosso texto. E há um comentarista chamado William Barclay. Eu gosto muito dos comentários de Barclay e de Calvino. E Barclay diz no seu comentário que Pedro usou as 2 palavras mais preciosas para se referir a Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento. A palavra mais preciosa para se referir a Deus, de acordo com William Barclay, é o poimen, é o pastor. Seria o grego poimen. O Senhor é o meu pastor. E Pedro usa a palavra mais preciosa de todo o Antigo Testamento para se referir a Deus. Vocês são ovelhas do pastor. Ovelhas do poimen. É uma disciplina, aconselhamento pastoral, que é poimênica. E ele pega a palavra mais preciosa do Novo Testamento para se referir a Deus, que é episcopos, bispo.
E o bispo original, a palavra episcopo, está muito distante dos bispos de hoje. Bispo é o que chefia a igreja, é o pastor de pastores, mas não era essa a ideia original dos bispos. Homero, na Ilíada, ele diz que Heitor, o príncipe dos troianos, que defendeu a cidade de Troia até a morte, Heitor era um episcopo, ele era um bispo, era aquele que protege. Então Deus é o nosso episcopo. Platão diz que os guardadores do mercado, os fiscais do mercado são os episcopos, os bispos, aqueles que organizam a feira para que não haja bagunça. Deus é quem organiza o seu povo para que não haja desordem. Deus é o Senhor. Os deuses gregos da mitologia que cuidavam da família eram os episcopos. Isso é agradável, mas o desagradável é que precisamos estar sob a égide do pastor. E para estarmos debaixo da égide do pastor, nós precisamos ser ovelhas. Nós precisamos ser igreja. E você pode observar qual é o pano de fundo. Note o background desse texto no capítulo 2. Os versículos de 1 a 10 é só igreja. A base do texto é a igreja. O contexto do texto é a igreja. Vocês precisam fazer parte da igreja. Tenha certeza disso. Eu ouvi uma frase, quero espiritualizá-la. Eu ouvi uma frase que dizia: você jamais será forte se sua única alternativa não for ser forte. Eu acredito nisso. Você jamais será forte se sua única alternativa não for ser forte. Se você tiver qualquer brechinha, você descansa e relaxa. E aí eu observo esse texto, espiritualizo, dizendo: você jamais fará parte da igreja se a sua única alternativa não for fazer parte da igreja. Eu faço parte da igreja não porque ela é agradável, não porque ela é bom, não porque as pessoas não são falsas, não porque não há problemas. Eu faço parte da igreja porque eu tenho sentimento de corpo. Eu sou ovelha do pastor. É uma sensação interior. É uma ideia de dentro para fora. Eu não sei se você já se sentiu um estranho no mundo. Já se sentiu assim, um estranho? Você está colocado no mundo, a festa está rolando e você lá se sentindo ET. Não é que você é estranho, é que você é estrangeiro, já diz um poeta. Você não faz parte disso aqui, queridão. O seu reino é a igreja. O seu mundo é a igreja. Você se converteu ao pastor e bispo da sua alma. A igreja tem falhas imensas, mas é o meu povo e são os meus iguais. Você teria 1000 lugares melhores para estar do que aqui? Claro que teria. Você teria 1000 lugares mais legais para curtir o seu domingo de 8 de setembro. Mas por que você está aqui? Pelo sentimento de corpo, de igreja. Porque isto nos impulsiona. É isso que somos. Eu tenho pena dos desigrejados, irmãos. Eu tenho pena, a palavra é essa. Eu tenho pena dos desigrejados. Eu tenho pena daquele crente que não dá o dízimo. A palavra é essa, pena. Porque ninguém dá o dízimo porque não quer. Eu não conheço ninguém que lê a Bíblia e não dá o dízimo por opção. Ele não dá o dízimo por fraqueza. Porque é um coitado. Porque ele não consegue amar a igreja, dizendo: eu faço parte desse negócio. Eu sou esse negócio. Eu me converti a isso. Eu fui convertido a isso. Eu fui transformado para isso.
Eu tenho pena dos que buscam o próprio conforto e morrem nele, absolutamente vazios. Sentimento de vazio. Estáveis desgarrados. Cada um fazia o que bem queria. Como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Tive um colega de seminário, talvez alguns já lembrem. Eu tive um colega de seminário, hoje, reverendo Lúcio Ricardo, foi quem batizou meu filho, um grande amigo que Deus me deu. E o reverendo Lúcio, de Arco Verde, do sertão pernambucano, e o reverendo Lúcio diz que de certa feita o seu pai, seu Dioclésio, já não está mais com a gente, chegou em casa com a lata de leite condensado. Gente do céu, no sertão de Pernambuco, uma lata de leite condensado. E aí abriram a lata de leite condensado. E no dia seguinte seria feito um pudim de leite condensado. E abre lata, fecha lata. E aí guardaram a lata de leite condensado na geladeira, imexível. Toda a vida gostou de doce, ainda hoje é muito fã de doce. Lúcio levanta na pontinha do pé, vai até a geladeira, assaltar a geladeira à noite. E ele pega, ele devia ter uns 5 anos de idade, e ele pega a colher e dá 2 colheradinhas de leite condensado, fecha a lata de leite condensado e vai dormir. No dia seguinte, ele só escuta o grito, Riquinho, é Lúcio Ricardo. O senhor Dioclésio chamava com ele Riquinho, os pais chamam com ele Riquinho. Riquinho! E o reverendo Lúcio conta que se levantou com cara de réu e compareceu perante o tribunal e fizeram a pergunta, você comeu leite condensado? E ele baixou a cabeça. Quando baixou a cabeça, porque confessa. E agora, homem rude, nordestino sertanejo rude, agora você vai me comer essa lata de leite condensado até o talo. Menino, tinha 5 anos, gente, isso é comer de cristé. Pegou a vara. Você vai me comer essa lata de leite condensado sem um gole d'água, que é para aprender a não soltar mais geladeira. Senhor comedor de leite condensado. O cara tinha 5 anos, gente. Tinha que denunciar esse sujeito ao ECA. E aí Lúcio pegou a colher e começou. E come. Ele disse, quando a lata de leite condensado faltavam uns 2 dedos. E seu Dioclésio com a vara do lado, esperando a hora que o moleque fosse chorar. E aí, quando tinha uns 2 dedos de lata de leite condensado, ele olha para o pai e diz, papai, nada de papai. Você vai me comer essa lata de leite condensado até o talo. Não é nada disso não, pai. Eu quero saber se posso colocar farinha láctea. Quando gosta. Quando gosta. Mas quando não gosta, fica com coisinha. Essa mensagem é para quem gosta. É para quem vem para a igreja dizendo, eu quero servir. Porque é isso que eu quero e pronto. É o que eu gosto. Quem não gosta sai todo enjoado. Comeu 2 colherinhas de leite condensado, sai todo enjoado. E vai passar a semana todo enjoado. Mas quem gosta, é tempo, irmãos, de entregar todo o ser. Dizer, eu quero servir Deus. É tempo de ser servo. É tempo de imitar a Cristo. E é tempo de desenvolver o sentimento de pertencimento. Olhar para o chato que está do teu lado e dizer, mas é meu irmão. É isso que somos. Essa é a família que somos. Essa é a igreja que somos. Há muito que melhorar. Há muito que fazer. Mas eu acredito que este é o primeiro passo de uma grande jornada. Não esqueça que uma maratona se começa com o primeiro passo. É tempo de acordar. Não sei quantos tem aqui. Não sei quantas cédulas verdadeiras ou quantas falsas estão aqui. Agora eu sei
que por pequeno que seja o número de servos, servos verdadeiros que foram colocados pelo Deus Todo-Poderoso neste lugar, eu tenho certeza que a partir desta mensagem, com o cumprimento dela, nós abalaremos as estruturas deste lugar. Que o Senhor, para sempre, somente Ele, seja louvado. Amém.